Olá, aqui estamos mais uma vez neste canal de luz do Grupo Espírita Mãos Amigas, para dar continuidade ao estudo sistematizado, ao estudo sequenciado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos tecer aqui alguns comentários, algumas reflexões em torno do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do item 12 e o item 13, intitulado A Necessidade da Resignação. Então, antes de adentrarmos a esse item, eu gostaria de fazer uma referência a este capítulo 5, que é um capítulo que, em especial, fala daquilo que nós temos de mais desafiador, daquilo que nós ainda temos como meta desafiadora, que é a de superar as nossas dores, as nossas aflições. É um capítulo em específico, trabalha as nossas dores, fala das nossas lágrimas, mostra a ação da justiça divina agindo em torno dos nossos destinos, em torno dos processos da qual ainda estamos envolvidos neste mundo que o notável codificador chamou de provas e expiações. Essa escola bendita, aonde o espírito regressa, tendo a oportunidade de refazer, de reaprender, de crescer e de continuar evoluindo através das expiações e também através das provas. Então, o capítulo 5 é tocado de aspectos que falam do porquê da dor, que fala do porquê das nossas lágrimas, porque ainda nós, em a humanidade terrena, ainda passamos tantos padecimentos. E é também nesse mesmo item que, com tanta pungência, com tanta vigor, os benfeitores do mundo maior vai trazer para nós a consolação diante da dor. Porque diante de todos os males da humanidade, dores físicas, dores morais, de pequena demanda ou de grande demanda, o Criador também coloca o remédio. Traz-nos o alívio, traz-nos o consolo, para que possamos suportar com dignidade aquilo que chega até nós como desafiador, que é o homem diante da dor, que é o homem diante do sofrimento. E nesse tópico específico, o item 12 e o item 13 desse capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados aflitos, uma das mais eloquentes bem-aventuranças que saiu dos lábios de luz de Jesus, que na condição de excelso psicoterapeuta de almas, querendo consolar, querendo trazer o alívio, o remédio, o bálsamo para as feridas daquelas almas aflitas, ia deixar impregnado nas nossas almas essa sentença de bem-aventurados aqueles que padecem, porque serão consolados. Só essa bem-aventurança de Jesus sintetiza todo esse tópico da necessidade da resignação.
Quando nós vamos procurar o significado da palavra resignação, nós vemos que ela significa submissão a uma vontade, obediência a uma vontade, o reinclinar sobre uma vontade sem opor nenhum obstáculo a esta vontade, a essa situação que possa embaraçar, que pode travar-se o curso natural do processo de uma vontade que nos escapa às mãos. Mas quando nós trazemos a resignação para o âmbito das nossas dores, das nossas lágrimas, das nossas lutas cotidianas, ela ganha um sentido de tamanha relevância muito mais além do que ser simplesmente submerso a esta vontade. Ela ganha um sentido psicológico e espiritual de fortaleza moral, como um bálsamo, como um remédio que vai trazer profundas benevolência desse sentimento psicológico, emocional, para aquele que sofre as angústias, as decepções, os desafios e as aflições da vida que atordoa o caminho de todos nós que estamos matriculados nesta escola chamada Planeta Terra, da qual a dor é a mestra, é a professora, que com seus recursos educa os nossos sentimentos, nos convida a uma renovação interior, trazendo sempre uma mensagem velada, que somente com os olhos atentos, diante de quando estamos passando pela aflição, se tivermos a sinceridade de fazermos a leitura espiritual que a dor quer nos acometer, nós vamos receber as respostas e encontrar os caminhos para tirar o melhor proveito da lição da dor. E a resignação, meus irmãos, que os benfeitores do mundo maior estão nos colocando aqui como uma necessidade de urgência, porque sem essa resignação, essa submissão a uma vontade muito maior do que a nossa, a uma vontade sábia e soberana que rege os nossos destinos, chamada Deus, nós não conseguimos suportar os golpes desafiadores que a dor muitas das vezes nos aparenta ser maior do que as soluções. A resignação, vai dizer os benfeitores, é esse sentimento que pacifica o coração daquele que sofre, que o infla de esperança, que o infla de fé, porque esse sentido de resignação diante da dor é um conjunto de fatores emocionais, espirituais,
que só ocorre se tiver este conjunto muito bem elaborado, e podemos enumerá-los como vários fatores. A confiança irrestrita nessa sabedoria, a confiança irrestrita nessa justiça sábia e soberana, que não nos pune por acaso. No sentido vulgar da palavra punir, não é no sentido de castigar, mas é no sentido de nos fazermos retribuir o que devemos para a lei do amor, para a nossa própria consciência, para ressarcirmos aquilo em que as nossas próprias mãos se endividou quando afastou da lei do amor. E a dor nos acenando como uma educadora, como uma oportunidade de restabelecermos aquilo que com a livre vontade nós não quis fazer dentro da lei do amor. E as aflições nada mais são do que frutos da nossa própria indisciplina, da nossa ignorância, dos nossos desequilíbrios. E a dor, como uma educadora, nada mais é, como vai dizer Leon Denis, uma lei de equilíbrio e de educação, porque ela é um freio, ela é um sinal de alerta, ela é um efeito de uma ação negativa, contrária ao bem. E a resignação, meus irmãos, é esse suave e doce sentimento que Jesus veio desenvolver nas nossas almas. Porque se quisermos ter uma abrangência desse tópico, o item 12 e o item 3 do capítulo 5, nós temos que dar uma avançada e irmos para o capítulo 8, aonde os benfeitores, trabalhando bem-aventurados pacíficos, ele trabalha no item, o item 8, se eu não me engano, intitulado A Obediência e Resignação. E os Espíritos sintetiza, dizendo logo no primeiro parágrafo, que todo o Evangelho de Jesus nos ensina a resignação. Então, todos os tópicos, toda a mensagem de Jesus é voltada a nos fazermos a desenvolver essa entrega sábia, inteligente ao Criador que rege as nossas vidas. Que, como vai nos dizer Emmanuel, a justiça divina nunca nos coloca onde a sua misericórdia possa nos alcançar. Como vai dizer Jesus de Nazaré, as nossas aflições, Jesus de Nazaré vai nos dizer as nossas aflições, que o Pai nunca coloca fardo pesado em ombros frágeis. Isso quer dizer, meus irmãos, que tudo é calculado de acordo com a necessidade espiritual de cada um. E nada não nos acontece que não esteja dentro de um propósito de fazer com que nos eduquemos. E esse sentimento de resignação que aflora na nossa alma é fruto, como dizemos, de um conjunto de fatores. E um imprescindível é a fé na sabedoria do Pai. É a fé em si mesmo. É a confiança irrestrita que, diante de situações que não podemos resolver com as nossas próprias mãos, sabermos
que estamos entregue sobre essa inteligência suprema, que nada não nos acontece por acaso. Então, para encerrarmos esse estudo que merece mais cuidado, que merece analisarmos de uma forma mais profunda, mas queremos deixar aqui, meus irmãos, somente um ponto para que possa instigar a nossa alma a estudar esta obra, o Evangelho de Jesus, e olharmos o capítulo 5 com carinho, porque a resignação é essa base que sustenta todo o nosso edifício espiritual, para não sucumbirmos diante das provas, nos revoltarmos contra Deus, não culparmos Deus, mas pelo contrário, entendermos que somos filhos das nossas próprias obras, como disse Jesus, a cada um segundo a sua obra. Somos os artífices do nosso destino. E ser resignado diante da dor não é se prostrar diante da situação, mas é passarmos pela situação sem desesperarmos, sem perdermos a esperança, sem perdermos a dignidade, porque a resignação é o antídoto da loucura e do desespero. E aquele que é resignado vai dizer os benfeitores para encerrarmos novamente: tem a paz do coração e a saúde da alma. Então, meus irmãos, que sejamos resignados, confiantes e entregues diante do Criador, porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, Deus, onde encontramos e como nos encontramos, estamos sobre o comando sábio e generoso de Deus. Muita paz a todos.